Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cavalcast, o podcast do Instituto Cavalcante. E hoje vamos trazer um tema bem interessante, procurado aqui nos comentários, no nosso dia a dia aqui no Instituto, que é um centro de referência em andrologia e um centro de referência em cirurgias penianas, né? Então, implante de prótese peniana, correção de curvaturas, né, congênita, doença de Peyronie, estética genital. Então, aqui eu recebo pacientes do Brasil todo com problemas de disfunção erétil e a gente vai transmitir aqui se tem indicação e quais as indicações para implante de prótese peniana em pacientes jovens. Então, realmente é um tema delicado, né? Esse conteúdo aqui que a gente vai discutir vai ser um conteúdo todo gratuito e com informações relevantes que podem realmente mudar a vida das pessoas, dos homens que sofrem desse problema. E eu peço para vocês, né, que tem esse problema, que estão aqui, vão começar a assistir esse vídeo, que curtam o vídeo. Isso estimula a gente a produzir cada vez mais conteúdo sobre o tema, né? E conteúdo de qualidade e passar uma informação mais clara, transparente e didática para vocês, tá? Então curtam o vídeo, deixem os comentários se você tem dúvida, entre no nosso site para ver mais coisas, mais informação relacionada ao assunto. Se inscreve no canal, toca no sininho, tá bom? Então, esse é um tema realmente delicado. Prótese peniana em jovens. E para isso eu estou aqui com o meu time, parte dele, né? Então, o Dr. Leonardo Monteiro. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Cavalcast. E nesse episódio, igual o Marco comentou, a gente vai discutir sobre próteses penianas em pacientes jovens, né? E com certeza compartilhe o conteúdo. Se você achou relevante, mande para quem você também acha que vai se interessar. E o próximo... nossos fellowships aqui. Muito bem vestidos, por sinal. Exatamente. Né? Se vestiram aqui a rigor pro episódio, mas estão de parabéns, né? Aqui no Instituto a gente tem um programa de fellowship que nada mais é do que a gente pega urologistas, jovens urologistas de todo o Brasil, a gente faz uma seleção aí todo ano, coloca 2 aqui para acompanhar um serviço de alto volume, se especializar nessa parte, né, da urologia que eu faço e ter mais especialistas capacitados aí depois para atender a população aí e realmente é um benefício para todos. Então, esse ano aqui a gente está com o Dr. Daniel Mauad, do Paraná, veio do Paraná para passar um ano aqui com a gente, e o Dr. Guilherme Braga, que veio do Rio de Janeiro, também estão fazendo um excelente trabalho, estão participando aqui. Então, dá um oi aí. Fala, galera, tudo bem? Então, sou o Dr. Daniel Lacerda, eu sou de Curitiba, né? E vim aqui fazer esse ano de fellow aí com o Marcão, que está sendo ótimo aí, está sendo um ótimo aprendizado. E aí, pessoal, prazer falar com vocês. Eu sou o Guilherme, sou do Rio de Janeiro. O pessoal aí já conhece a gente. Bem-vindos a mais um episódio. Vamos trazer informações úteis aí para a população. Bacana, bacana. Então vamos começar com o Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Começa aí com o que você acha? Impotência sexual em jovem. Fala a tua experiência antes de chegar aqui no Instituto, como você via realmente na residência, como é que sempre foi tratado a impotência sexual no jovem. Primeiro, jovem. O que é jovem, né? Geralmente a gente acha que todo mundo assim, eu vou colocar aqui jovem abaixo de 40 anos, tá? Não é porque eu tenho 38 não, mas assim, mas a gente vai colocar jovem abaixo de 40 anos, tá? E realmente a incidência é em torno de 15 a 20%, né, de problemas de ereção nessa população, mesmo com exames normais. Então, vou perguntar aqui para o Guilherme como é a visão que ele tinha e agora qual é a visão que ele está tendo, realmente tendo a oportunidade de conversar com os pacientes, uma consulta de 1 hora ou mais, se precisar, detalhada, escutando aí as queixas dos pacientes e se aprofundando mais nelas. Qual a tua percepção
E, lógico, a gente vai embasar toda essa nossa conversa em literatura. Me fala aí, a tua percepção agora sobre impotência sexual em jovem. Então, até chegar aqui, né, um centro especializado em andrologia, a visão na formação do urologista geral é que todo paciente jovem com disfunção erétil é de causa psicogênica. Então, muitas vezes chegava o paciente para a gente, jovem ali, com 30, 35, 40 anos, com disfunção erétil, e isso era atribuído à ansiedade, uma disfunção psicogênica. E agora aqui a gente vê, conversando com calma com os pacientes, fazendo exames mais elaborados, Doppler peniano, que existe sim uma parcela desses pacientes que tem causas orgânicas de disfunção erétil. Então a gente não pode atribuir a disfunção psicogênica, a ansiedade a todos os pacientes jovens que têm disfunção erétil. É preciso uma avaliação muito mais elaborada desse paciente que geralmente sofre muito, ele passa por outros colegas, tudo fica na culpa da ansiedade e esse paciente chega aqui já muito sensibilizado e querendo respostas por que ele tem disfunção erétil, por que ele está falhando. Muito bom, muito bom. Daniel, dá também a tua visão sobre isso, fala um pouquinho das causas. O Guilherme falou que abaixo de 40 anos a disfunção erétil pode ser orgânica ou psicogênica, né? A gente sabe, e ele falou o quê? Antes, ele tinha uma visão, né, que a maioria dos urologistas ainda tem, que todo mundo abaixo de 40 anos, né, com exames normais, é tudo psicológico, né? E a gente sabe que não é, né? Não é todo mundo que é psicológico, né? Tem essa parcela orgânica. Se você tem números, e me fala um pouco de quais as possíveis causas orgânicas que podem levar à disfunção erétil no paciente abaixo de 40 anos. Bom, então minha visão era muito similar à do Guilherme, né, antes de vir para cá. Os pacientes que a gente via antes, né, em áreas que não eram especializadas, né, na nossa residência, tudo, a gente via que os pacientes, muitos eram tratados como todos psicológicos mesmo, como o Guilherme falou. E aqui a gente percebe que a gente, fazendo os exames nesse paciente, a gente encontra, né, as causas orgânicas que esse paciente está apresentando. As causas orgânicas que esse paciente pode apresentar são causas vasculares, causas hormonais, além disso, medicamentosas, causas por trauma mesmo, né, por fratura peniana muitas vezes, ou doenças como doenças de Peyronie, com curvatura. Então, essas causas, elas existem e têm que ser faladas para o paciente. Então, é uma possibilidade. Bom, complementando aqui o que o Daniel falou, causas orgânicas no paciente abaixo dos 40 anos com exames normais. Existe? Existe. Tá? Primeiro, Peyronie. Peyronie só dá em paciente mais idoso? Não. Peyronie pode dar em jovens, a gente atende aqui bastante paciente jovem, é um centro de referência, então os pacientes vêm para cá tratar. Então eu já atendi paciente com 25 anos com doença de Peyronie, calcificada, né? Então, a gente sabe que a calcificação na doença de Peyronie tem um componente genético. Priapismo, então, paciente que às vezes usa droga, toma medicamento, tem anemia falciforme, outro tipo de doença. Então, priapismo, que é ficar com o pênis duro vários dias, pode causar fibrose no pênis e pode dar disfunção erétil severa. Traumas, né? Acidentes, queda de moto, né? Alguma cirurgia. Tem pacientes que são jovens, mas tem cirurgias às vezes no reto, cirurgias no retroperitônio, na pelve, né? Então, acidentes, né? Fraturas, fratura de pênis, fratura de crura. Então, tudo isso são causas, mas essas são as causas definitivas, assim, que estão meio na cara, né? Diabetes são causas também, muito paciente diabético, né? Tabagista geralmente demora mais para ter, mas paciente que usa droga, paciente que toma muito medicamento, né? Medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para ir para balada, para passar 4 dias acordado na balada, depois dá problema. Então, assim, tem várias outras causas, né? Hormonal, mas a gente já falou que os exames são normais, então a gente está supondo que o hormônio está ok, né? Uhum. Mas tem aquela causa que não está tão gritante, que não está na cara. E é esse paciente que a gente mais vê aqui, mais vê que sofre.
É o paciente que fala, não, doutor, mas eu não operei nada, mas eu não caí da moto, não quebrei o pênis, não tomo remédio. Eu não sou psicogênico, eu não fico ansioso. Exatamente. Eu não sou um cara ansioso. Exatamente, não é ansioso e tal. E como é que a gente... E tem esse problema, né? Ele mesmo fala, não, doutor, não é psicológico isso, eu tenho certeza. Como é que a gente faz um teste rápido aqui para saber se é psicológico ou não? Primeiro, quanto tempo faz isso, né? Então, o problema orgânico ele se arrasta por um tempo maior, né? O psicológico, geralmente, ele se resolve num tempo, né? Num tempo determinado, ali em alguns meses, né? Não vai passar 5 anos com problema psicológico. Que problema, que tamanho de problema é esse, né? Então, o paciente que tem ereção matinal boa e na hora de ter relação perde, o problema é mais ansiedade de performance, adrenalina, uma ansiedade moral, ele pode estar traindo, várias coisas. Primeiro né? encontro. Primeiro encontro, religião, tudo, né? O paciente que a masturbação é ok e na hora do sexo, perde a ereção. Também é um fator que é mais psicológico. É um paciente que com uma pessoa funciona e com a outra não funciona. É mais psicogênico. Agora, chega aquele paciente aqui, que não tem nada na história que chame a atenção, que os exames estão normais. Chega o paciente que fala que a ereção de manhã é fraca, que a ereção na masturbação é fraca, que não consegue manter, que a ereção sempre é fofa, que nunca atingiu ali o 100%, que travou realmente o pênis. Teve várias parcerias e não funcionou com nenhuma delas. Então, esse paciente que a gente realmente vê aqui que passa vários anos, décadas sofrendo com o problema, toma o remédio, né? Claro, esses pacientes já chegam às vezes para a gente tomando remédio, tomando a tadalafila, tomando o sildenafila, tomando outros remédios, e alguns já perdem esse efeito com remédio com o tempo e já vão para injeção ou não e querem uma solução, querem respostas, né? E é para isso que a gente está aqui, para dar essas respostas. Leonardo, me fala um pouco do escape venoso, da fuga venosa, se ela existe, se não existe, tem urologista que não acredita, e me conta um pouquinho da fuga venosa. A fuga venosa verdadeira existe? Qual o percentual dela? Se você tem esse número? Aqui no Instituto a gente faz muito ultrassom Doppler peniano, e você, com certeza, no Brasil, se não é o que mais faz, está dentro dos urologistas que mais faz esse exame, faz muito bem feito. Me conta um pouquinho dessa sua experiência com escape venoso em pacientes abaixo de 40 anos. Dose dependente. Aqui é dose dependente, isso. Claro, que não é a verdadeira, e a verdadeira mesmo, que realmente, mesmo se colocar bastante medicamento, ele não funciona. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pontuar que esse paciente existe, né? Então, esse paciente abaixo de 40 anos, ele pode ter alguma disfunção orgânica, vai ter fatores na história que vai chamar mais atenção, outros que vão chamar menos atenção. Mas é importante falar que esse paciente existe. Como a gente está num centro de alto volume, esses pacientes a gente acaba reconhecendo eles com mais prevalência, com maior frequência do que um serviço de urologia geral, que faz bastante coisa associada à urologia, mas nós acabamos focando nessa área, né? Então, por exemplo, esse paciente que a gente descreveu aqui, é um paciente que começou a tomar remédio e falhou, ele é um paciente candidato a fazer um exame de Doppler peniano com o fármaco eretor, né, com uma injeção que a gente aplica no pênis para poder fazer o exame. E a ocorrência do escape venoso, né, a gente consegue, fazendo esse exame de maneira padronizada, né, então isso é importante fazer com redosagens, igual a gente tem o nosso protocolo aqui, que a gente utiliza as redosagens, a gente consegue determinar se o paciente tem essa fuga venosa ou não. Então, o que é essa fuga venosa? É um sinal vascular onde o sangue ele escapa do pênis e o pênis não fica completamente ereto, né? Então, para chegar nesse ponto, a gente tem que usar uma dose alta de medicação. O ideal é fazer um protocolo de redosagem. E aí, o diferencial que você falou, como é que é a fuga venosa verdadeira da não verdadeira? Como é que a gente pode diferenciar isso? Então, uma das formas é a gente identificar o paciente que está extremamente ansioso com a possibilidade de
ser aplicada uma injeção no pênis, né? É uma injeção praticamente indolor, né? A gente já tem trabalhos que mostram um score de dor desse exame, mostram que a dor que ele acha que ele vai ter, comparada com a dor que ele realmente tem, é muito maior. Então, assim, a dor real é muito menor do que ele achava. Então, é um paciente que está extremamente ansioso, é um exame um tanto constrangedor. Então, é muito clássico isso, ele se levanta da maca, a maca está toda molhada de suor, está muito transpirando, com calafrios. Então, esse paciente, já, às vezes na primeira dose da medicação, ele apresenta o escape. E quando a gente faz uma redose de uma medicação mais forte, aí ele relaxa. E aí o escape às vezes some. Então, isso às vezes é aquele escape venoso pela adrenalina. Não é o caso do paciente que a gente está falando aqui. O caso do paciente do escape verdadeiro é um paciente que, mesmo após a redosagem, ou até mesmo repetindo o exame numa condição que ele já conheceu, que ele já não está mais constrangido, com a primeira e às vezes com a segunda, ele apresenta o escape venoso. Então a ereção dele vai ser sempre parcial, não vai ser completa por um fator vascular. Então isso é raro. Tem um trabalho de maio desse ano que foi publicado no Journal of Sexual Medicine, que é uma das revistas mais importantes, que mostrou a ocorrência de um escape venoso nos exames. Foram 1.550 pacientes que foram submetidos ao exame, de uma idade entre 18 e 35 anos, e 34 deles apresentaram escape venoso. Então, uma porcentagem aproximada aí de 2%. Né? Então, escape venoso mesmo mesmo nessa idade. com redosagem. Utilizando, ele não descreveu como que ele fez o Doppler, mas considerando que é um time de alto volume, que faz bastante esse exame, a gente pode assumir que foi feito de maneira correta. Tá. Então, assim, pessoal, a fuga venosa existe, né? Mesmo em paciente jovem. O pênis, por acaso, é uma parte do corpo como outra qualquer, né? Então, como tal, tem uns que têm uma potência muito boa, porque funciona muito bem. A arquitetura, a genética, a morfologia ali, a anatomia do pênis, a fisiologia, funciona tudo perfeitamente ótimo, bem. E tem outros que não têm esse funcionamento tão bom por vários e vários motivos e vários pontos de deficiências que possa ter na cascata de ereção, né? Para você ter uma ereção, precisa ter vários e vários passos, e todos esses passos precisam estar muito bem, funcionando tudo em perfeita harmonia para poder você ter uma ereção forte e manter essa ereção forte. Então, tem homem que não tem toda essa linha perfeita. Assim como a pessoa pode não enxergar muito bem, assim como um tem o olfato melhor do que o outro, um tem uma capacidade respiratória melhor que o outro, um tem uma capacidade mais de flexibilidade. Então, o pênis ele é uma parte do corpo como outra qualquer, e tem alguns homens que, nesses homens, o pênis não funciona tão bem, a ereção não é tão boa, realmente, porque a pressão de entrada do sangue, o relaxamento da musculatura lisa não é tão bom, essa manutenção desse relaxamento não é tão bom. Isso faz com que a pressão interna do pênis não seja tão alta, não seja suficiente para fechar ali as vênulas da câmara erétil. Então fica entrando e saindo sangue ali, e ele não consegue vedar essa câmara erétil e manter essa câmara erétil vedada por muito tempo, né? Então, existe sim o escape venoso, mesmo estando os exames metabólicos e hormonais normais. Isso tem esses trabalhos na literatura mostrando isso, e nossa prática clínica aqui também de homens com esse tipo de problema de fuga venosa. Agora, é um ponto importante nesse Doppler. Isso tudo a gente está falando, pessoal, o tema é prótese peniana em jovens. Pode colocar prótese peniana em jovem? Pode, né? Isso aí está na literatura, tranquilo, está nas diretrizes americanas. A gente só está chegando nesse ponto. Em qual jovem a gente indica essa prótese peniana para ser porque é um procedimento definitivo, é um procedimento que dá muita alegria para o paciente, muda a vida. A gente tem muito relato muito bacana aqui e assim, os jovens são realmente os que mais aproveitam mesmo o procedimento, né? Então, realmente é bem gratificante, né? Então, só para vocês não ficarem ansiosos, pode colocar a prótese em jovem, mas com muito critério. E é isso que eu quero chegar lá. Esse Doppler peniano,
é uma ferramenta muito importante, mas ele tem que ser bem interpretado e bem feito. Por exemplo, se você faz o primeiro estágio dele e o paciente já tem uma ótima resposta, isso realmente quer dizer uma coisa para a gente. Quer dizer, nossa, esse paciente... É um bom sinal. É né? um bom sinal. É. Agora, ele é diferente, esse paciente A, é diferente do paciente B, que na mesma condição, na mesma sala, com a mesma seringa, com a mesma agulha, com a mesma tudo, precisou de 3 injeções para travar o pênis dele. Porque isso não é na realidade, isso vai transmitir para a realidade. Isso, se ele ficou tão ansioso assim para fazer um exame, imagina para transar. Como é que esse cara não fica? E ele, às vezes, passou em um monte de psicólogo, um monte de coisa, e nunca resolveu isso. 2 décadas, quer dizer, isso aqui a vida toda, o cara chega aqui com 37, 38 anos e fala, poxa, será que é com 57 que ele vai resolver essa parada? Não é, entendeu? Então, essa descarga adrenérgica dele é muito alta. E ele precisa de 3 doses de medicação para travar o pênis dele. Então é outro tipo de gravidade, entendeu? E nesse caso a gente ainda não pode chamar de fuga venosa verdadeira. Ele tem escape venoso? Tem. Compensado com a medicação. Compensado com a medicação, né? Quer dizer, com pouca medicação ele tem escape venoso, porque não relaxou direito. Depois, com muita medicação, aí ele conseguiu relaxar completamente e conseguiu ali parar a saída do sangue, né? Ter uma pressão suficiente para não escapar o sangue. Então, existe esse tipo de escape venoso que é dose dependente, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Então, você pode ter um diagnóstico de escape venoso e, de repente, sair em outro canto e falar, poxa, não é escape venoso. Geralmente é isso que acontece. Geralmente é isso que acontece. Mas, uma coisa também importante para chamar a atenção, que no final das contas, o que interessa é você ter a capacidade de penetrar e ser legal e sua vida ser feliz, ser plena, entendeu? Então, a gente está falando aqui de um exame, né? Mas quem define se vai colocar a prótese peniana ou não é a sua resposta clínica, é a sua noção de todas as armas, todos os tipos de tratamento que existe e a sua escolha, a sua decisão compartilhada com um time de alto volume aí, em tratamento de disfunção erétil, para poder realmente você tomar a melhor decisão. Então você tem que saber quais os caminhos você pode tomar nesse ponto, né? Então, só para balizar, o Guilherme vai falar para a gente. Paciente de 35 anos, Guilherme, falou que sempre teve problema de ereção, perdia nas primeiras, e depois começou a tomar comprimidos, aí quando namorava melhorava um pouco, mas precisava ainda do comprimido para ter a relação sexual. Se não tomasse o comprimido de sildenafila, tadalafila, não funcionava. E esses comprimidos, ele com mais ou menos uns 10 anos, aí com uns 30 anos, ele já não fazia efeito. Ele começou a aumentar bastante a dose, está tomando 4 comprimidos de Viagra e passou em outros urologistas, começou a fazer tratamento injetável, passou 2 anos, 3 anos tomando injeção no pênis para poder ter relação e chega para você... aqui para você com 2, 3 anos de injeção e já cansado de aplicar injeção no pênis, né? E já tentou passar em psicólogos, em terapia, já fez, foi submetido a todos esses tipos de tratamento e chegou para você falando, doutor, tem alguma coisa que resolva o meu caso? Como é que você aborda isso aí, Guilherme? Esse é um tipo de paciente que aparece bastante pra gente aqui, né? Geralmente esses pacientes já chegam tomando altas doses de comprimidos, toma ali 4 tadalafila, 3, 4 sildenafila, e mesmo assim ele não tem uma boa ereção. Muitos já iniciaram as injeções, que são uma boa opção nesse caso, mas estão cansados de tomar as injeções. É um tratamento que tem um incômodo ali, o paciente precisa ficar fazendo conta de quando ele vai ter relação, daqui a 10 minutos eu vou ter, então eu vou ali no cantinho aplicar.
é uma coisa que muitas vezes é desconfortável e o paciente ele já chega aqui emocionalmente muito desgastado. É um paciente que já passou por situações constrangedoras, é um paciente que às vezes já perdeu relacionamentos por causa da disfunção erétil, já fez tratamentos psicológicos e esse paciente tem indicação de implante de prótese peniana e é uma opção que a gente oferece para ele, prótese peniana inflável ou prótese peniana semirrígida é uma ótima opção para esse paciente e se ele quiser fazer o procedimento, está super indicado aí nesse caso. Boa. Realmente, então nesse caso, pessoal, respondendo aí isso é uma das indicações de prótese peniana no paciente abaixo de 40 anos. Claro, você vê que eu descrevi uma jornada, o paciente não começou, não acabou um relacionamento há 6 meses atrás e está desesperado e tomou os Viagra e veio aqui colocar prótese. Não é isso. É o paciente que nunca teve uma ereção legal. Ele de manhã não tem uma ereção boa, na masturbação também não tem ereção boa, sempre teve relação com um comprimido, é totalmente dependente do comprimido, e depois esse comprimido parou de funcionar, que para de funcionar em 20% dos homens abaixo de 40 anos que têm disfunção erétil, não funcionam com comprimido. Então, quantos por cento dos homens abaixo de 40 anos têm problema de ereção? 15 a 20%. Desses 15 a 20, uns 20% eles param de funcionar com comprimido uma hora, né? Criam uma tolerância, ou a disfunção erétil progrediu, ou realmente a ansiedade aumentou muito. Então, por algum motivo, ele parou de funcionar. E aí ele tem a opção de ir para a injeção, que é realmente um caminho que a gente indica bastante, que eu acho que ele tem que ter esta experiência com a injeção. Sempre bom, né? Sempre bom tentar, porque pode ser uma coisa temporária e depois ele consiga sair dessa e voltar para os comprimidos, né? Então eu sempre indico ele ter essa experiência. E tem muito paciente que já vem para mim para colocar a prótese peniana de cara, mas nunca tentou a injeção. Eu falo, olha, tenta. Se você não gostar, você volta aqui, me procura que eu estou contigo e vamos resolver seu caso e você vai ser feliz. Mas eu sempre peço experiência, e principalmente agora que tem uma canetinha mais nova e tal. Mas uma coisa da injeção é que limita, né, como o Guilherme falou, até a quantidade de relação. Imagina que você só pode ter 3 relações por semana. Isso para muita gente é absolutamente satisfatório. Mas às vezes o indivíduo abaixo de 40 anos está num relacionamento novo. Então, dependendo do tempo do relacionamento, depende também do engajamento dele com a parceria. Se for um relacionamento mais que tem uma sintonia sexual maior, tem mais frequência. Então, assim, a prótese peniana, ela faz com que o paciente tenha relação a hora que ele quiser, do jeito que quiser, não precisa tomar a medicação, quantas vezes quiser. Então, dar essa liberdade para o paciente. Lembrando que para paciente abaixo de 40 anos, pacientes mais jovens, né? Na verdade, que eu falo abaixo de 60 anos, eu indico preferencialmente uma prótese inflável, tá? Então, isso é importante também, isso é bem importante, porque a naturalidade é melhor, a rigidez é maior, o calibre é maior, então isso tudo é realmente pontuado aí na avaliação, né? E a gente vai falar, claro, também nesse podcast quais os riscos, né? Quais as possíveis complicações, como essa tomada de decisão pode ser feita, né? Então vai chegar nesse ponto aí de como colocar isso na balança e como tomar essa decisão, tá? Me fala mais, Léo, das tuas experiências com esses pacientes. Quais são as principais queixas, assim, o que é que ele mais fala contigo, assim, reclama, o que é que isso já pesou na vida dele, se impacta só na parte sexual ou impacta em outras áreas da vida? Então, geralmente é o paciente que já vem com um bom tempo de queixa, né? Igual a gente já comentou aqui, já passou em alguns profissionais que na maioria das vezes isso acontece, né? O paciente, é difícil ele vir aqui de a primeira vez, né? Ele passou em outros colegas. É o paciente que não é infrequente, ele já fez terapia, e já vem fazendo terapia sexual, já tratado como
uma disfunção erétil puramente psicogênica, né? E também que nunca foi investigado, né? Ele nunca foi investigado, nunca foi ouvido, nunca foi... Essa é uma das principais queixas. Doutor, ninguém nunca parou para me ouvir direito o que eu tinha para falar, ninguém deu importância a esse meu problema, todo mundo me dava um remédio e tudo, e falava para eu que era da minha cabeça, que ia resolver. E assim, aqui a experiência com o injetável, agora com a canetinha, ela está sendo muito satisfatória. Então, do que eu tinha antes, né? Porque quando a gente tem o domínio sobre o injetável, quando você explica para o paciente e aí você encoraja ele a tentar, ele se sente acolhido, né? E a gente vê que tem vários pacientes jovens que às vezes estão falhando com o comprimido e que eles gostam do injetável. Teve um paciente que falou assim, doutor, isso aqui não vende de litro, não, quero comprar de litro. Porque realmente eles ficam... é uma ereção potente, tem todos os cuidados, não pode injetar uma dose maior do que a recomendada e tal. Mas quando bem indicado, e se o paciente estiver realmente interessado em usar esse tratamento, o injetável ele tem uma excelente eficácia, né? Boa. Teve um paciente que falou que era o remédio dos deuses. O remédio dos deuses. Exatamente. Legal. Daniel, me conta um pouquinho da tua experiência com os pacientes jovens, do que você viu aqui e relato assim porque eu vou passar só a minha visão, tá? Isso não impacta, essa disfunção erétil mais severa não impacta só na parte sexual, impacta em tudo, né? Na confiança dele, às vezes, no trabalho, ele não concentra direito, fica pensando nisso. Às vezes, colegas de trabalho, né, dão oportunidade, mas o cara nunca vai, viaja. Então, tudo tem um entrave, gira em torno desse assunto da começa potência. Nessa parte da potência e vai para as outras áreas da vida, né? Em todas as áreas da vida. Isso define muito, né, a vida da pessoa. Às vezes, tem relatos variados aqui de pacientes, então, às vezes, a pessoa fica até num relacionamento que nem tá bom, mas como a outra pessoa não cobra quase nada, ou então quando cobra um sexo muito ruim, ele mantém ali só porque aquela pessoa aceita aquele sexo muito ruim ali que ele está proporcionando, porque você sabe, se for para outra pessoa não dá. Já está inseguro, né? Não tem essa condição. Então, essas disfunções vida toda, né? Disfunção lifelong é bem marcante mesmo. Me conta aí, Daniel, tua experiência. Tá certo. Então, aqui que a gente acaba vendo mais esse tipo de paciente, né? Fora daqui, que não seja um centro de referência, esses pacientes costumam não vir com tanta frequência. Aqui a gente acaba pegando esses pacientes jovens que muitas vezes falam que desde a primeira vez tiveram falhas, acabaram relacionamentos e tudo, e acaba que a insegurança dele toma conta da vida dele. Então, para tudo, para o trabalho, né, para o convívio social dele fica com uma insegurança, e você vê que muitas vezes os pacientes passam em sexólogas, psiquiatras, e mesmo assim eles não conseguem, né, sair desse quadro de insegurança sem ter realmente, né, a volta da ereção, de ter uma relação satisfatória para ele na vida dele. E só complementando aqui outra coisa, a gente fala, abaixo de 40, a maioria é psicológico. Maioria psicogênico. 75%. Né? 75% é psicogênico, né? Pelo menos. Mas tem essa outra parcela que é muito grande também. Sim, né? Essa outra parcela é muito grande. E é muito representativa. Né? E essa parcela orgânica, ela também sofre de problemas psicológicos. Porque aí vira a bola de neve. Começou como orgânico, a ereção não é boa, é uma ereção fraca. Só que a ereção fraca causa insegurança, causa ansiedade. Então soma o problema orgânico que ele tem com o problema psicológico, aí vira um problemão, né? Vira uma disfunção mais severa, né? Mas bom, então agora falando propriamente da prótese, né? O paciente mais jovem que eu fiz o implante tem 28 anos. Na literatura, o paciente mais jovem é 21 anos, né? 22 anos até 90 anos pode fazer um implante, né? Nesse paciente em específico era uma doença de Peyronie severa, né? Então a doença de Peyronie
em 1 ano e meio, deformou completamente o pênis do paciente, uma curvatura, afilamento, impossibilidade de penetrar. Então, a gente fez uma paciente do Sul. Até quando eu falei isso no Instagram uma vez, me perguntaram, fizeram essa pergunta. Ele mandou uma mensagem depois, né? Falando, doutor, sou eu, agora eu tô com 30, tô com uma namorada nova e a prótese está funcionando melhor do que nunca. Tá? Então, é bem legal esse feedback. E realmente o mais novo que eu implantei foi 28 por conta de doença de Peyronie. E o mais novo que eu implantei, porque assim, sem uma causa assim, palpável, mesmo assim, uma causa a trauma, cirurgias e nada, foi de 34 anos, mas o indivíduo chega no limite dele, né? Então, quando é o tempo de implantar? É quando se chega no limite. É quando fala, olha, não dá mais, eu já tentei aí as outras alternativas e não estou satisfeito, né? Então ele já tentou comprimidos, ele já foi para terapia, ele já tentou injeção, ou não gosta da injeção, ou não funcionou com injeção, e daí ele quer resolver o problema de forma definitiva, né? É um tratamento curativo, né, da disfunção erétil e definitivo. Você coloca a prótese peniana, ok. Você não tem mais o problema de disfunção erétil, porque você vai conseguir penetrar, né? Lógico, colocando sempre num time de alto volume, principalmente paciente mais jovem, porque a primeira cirurgia é a melhor, é a mais importante. Em time de alto volume pode ter problema, assim como qualquer cirurgia pode, mas é bem mais difícil. E se tiver, você está num lugar onde você tem todas as alternativas para contornar esses problemas, né? Então isso é muito importante. Depois consertar as coisas é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então essa segurança também é importante vocês terem. Com relação, então, à indicação, o paciente tentou todas essas coisas, implantou a prótese peniana, uma prótese peniana inflável, e aí depois até mandou foto do filho dele, né? aí mandou para a equipe, não foi? Sim, mandou para nós. Foi sim, mandou. Aí colocou assim, manda lá para o doutor Marco, fala que é resultado da prótese. Então, volta a ter relacionamento, felicidade. Então, realmente, as equipes aí no mundo que fazem, né, realmente tem vários relatos aí de felicidade. Claro, sentar com o paciente e falar, olha, isso aqui é um tratamento definitivo. Depois você não vai querer dizer que quer tirar a prótese para tomar comprimido, porque não dá, tá? Você pode tirar a prótese para trocar de prótese. Se você for fazer uma cirurgia com prótese inflável, ela tem uma taxa de 20% de quebra em 10 anos, 47% de quebra em 20 anos. Então, se você coloca agora com 35, 37, você vai ter duas, três trocas aí na vida, bem provável, né? Bem provável, por falha mecânica. Lógico. Se o indivíduo coloca hoje, a próxima troca dele talvez seja por um dispositivo bem mais moderno. Uhum. Essas estatísticas que a gente está tendo são estatísticas de dispositivo mais antigo, talvez esse de agora que a gente esteja implantando agora, que vem sofrendo modificações e melhorias, né? Dure mais, né? Então, estou falando de estatística do passado, né? Então, é uma informação muito importante para o paciente ter, né? É uma cirurgia muito segura também, quando é feito com um time de alto volume, porque uma taxa de infecção, né, é baixa, principalmente nesses pacientes, 1% ou menos, né, de taxa de infecção. E se tiver infecção, a gente tem 90% de chance de salvar, ali fazer procedimentos de salvamento e o paciente manter a prótese, né? Lógico, trocar, tira a prótese que tem, coloca outra, né? Então, são todos dados que a gente consegue apresentar para o paciente para ele se sentir informado e capaz de tomar a decisão se quer realmente ou quer manter os tratamentos clínicos
disponíveis hoje, que são comprimidos, reposição hormonal, estímulo testicular, fisioterapia pélvica, terapia sexual, injeções no pênis, gel intrauretral, fitoterápicos. Então tem várias outras, ondas de choque, tem tal botox, o plasma rico em plaquetas. Então tem muita coisa aí que pode ser feita e esse paciente pode esgotar todas as possibilidades antes, né? Ou então fazer algumas delas, né? E depois já optar por uma decisão aí da prótese peniana. O Doppler peniano é importante, mas não quer dizer que você funcione com a injeção. Que você não pode. Que você não pode optar pelo implante. É de bom tom você fazer a injeção, você tentar a injeção, você ficar com a injeção o máximo que você conseguir no paciente mais jovem, até porque aí você vai postergando um pouco para poder ter menos trocas, né? De repente ter menos trocas, né? Então, se isso não impacta muito na sua vida, você mantém ali as injeções o tempo necessário. Agora, se realmente as injeções estão desconfortáveis, se as injeções estão te limitando muito, se está te machucando e causando fibrose, né? Aí realmente é uma hora de uma tomada de decisão, claro, que com suporte psicológico, né? Então a gente sempre pede isso aí, esse suporte psicológico antes para realmente ter um paciente que vá ter uma satisfação boa no pós-operatório, que no final do dia é isso que interessa, é o paciente feliz. Então ninguém... não adianta, eu teve um dia emblemático aqui no consultório que eu atendi 3 pacientes com sequências diferentes, né? Eu atendi um paciente com disfunção erétil a vida toda, que chegou aqui com 28 anos, 27 anos, outro que chegou aqui com 40 anos e outro que chegou aqui com 63 anos. Mesma história, vida toda com disfunção erétil, com problema de ereção e não funcionava bem com os comprimidos. Só que um chegou com 27, o outro chegou com isso aí, em torno dos 40 e o outro chegou com 63. Adivinha quem optou por um tratamento definitivo? E assim, que não funcionava também bem com o de 40. O de 40 funcionava mais ou menos com a injeção, já tinha tentado, não gostou. Então, o de 40, ele optou pelo tratamento definitivo, né? Já está com maturidade, já está ali com, já está com tempo, né? Ele fala, poxa, se eu não resolvi minha vida até agora, será que é com 50 que eu vou ficar bom? Melhor garantir né? logo. E eu ainda tenho ali a metade da vida para aproveitar, né? O de 63, você vê, né? Sofreu a vida toda, foi taxado a vida toda como psicológico, entendeu? A vida toda foi uma porcaria, ele falou aqui, mas o mais curioso, quando ele chegou na hora do vamos ver, eu falei, poxa, então, olha, tem tudo isso, né, que eu acabei de falar para vocês, todos esses tipos de tratamento, e tem a cirurgia. E ele hesitou na parte de cirurgia. Eu acho que isso também tem muito assim daquela coisa de você às vezes fica até amigo da sua doença, entendeu? Você tem a dor, abraça ali aquela dor e fala, não consigo mais viver sem isso, eu vivi a vida toda com esse problema e agora que eu resolvi não consigo. Já ficou enraizado nele, entendeu? Isso. Então essa é uma questão que também a gente vê aqui muito, paciente que passou do ponto, passou a vida toda assim, e falando que ele era psicogênico, que quem deu a solução nele? Não teve solução, passou a vida toda sem solução. E se com 40 não melhorou, com 50 não melhorou, é com 60 que esse cara vai melhorar? Não é. Isso a gente vê aqui com uma certa frequência. Então, nesse dia, o de 27 foi aconselhado aí a investir mais um pouco nos tratamentos, né, nas opções, tentar onda de choque, associar medicamento, fazer a fisioterapia, usar a injeçãozinha nos encontros e tal. Esse de 40 foi para a prótese, e porque ele já estava informado, né, a gente fez o Doppler nele e tudo. E o de 63, ele provavelmente agora ainda está com problema de ereção e
né? Não vai continuar com problema de ereção, porque ele abraçou a doença e ficou incorporado aí no DNA dele. Então, interessante isso aí. E assim, às vezes a gente recebe os pacientes que eles têm uma falsa impressão de que a prótese é meio que o fim da linha. E na verdade não é isso. A gente coloca como um tratamento definitivo, porque depois que ele opta, ele não pode testar mais nada. Por isso que a gente encoraja o paciente a testar os outros tratamentos, e muitas vezes depois que ele coloca a prótese, ele fica muito mais satisfeito do que ele achava que ele ia ficar. Sim, então, é o tratamento com maior nível de satisfação que tem, né? Exatamente. Então, e muita gente não conhece. Fala da prótese assim, acha que é um pinto de borracha, acha que é aquele pinto do sex shop que ele vai colocar em cima, fica de borracha. Nada disso. Você não dá para ver nenhum dispositivo. Isso a gente está falando do inflável, né? Não dá para ver tubinho, o pump fica bem escondido, fica natural, então a naturalidade é muito grande. A maioria, eu tenho vários vídeos, e um deles fala se dá para notar ou não. Então tenho vários pacientes aqui de pós-operatório que namoram 1 ano, namoram médicas, e mesmo assim falam, olha, nunca falei nada, não nota não. Tá? E o mais emblemático que eu falei no vídeo, o cara foi casado, colocou a prótese antes de casar. Essa prótese não foi eu que coloquei. Ele colocou em 2010, 2011, casou. A prótese teve falha mecânica agora, né? Ele veio até aqui para trocar. E daí ele não tinha contado para a mulher dele. A mulher dele veio saber que ele tem prótese porque quebrou. Você acredita num negócio desse? Eu nunca tinha visto, então, assim, um caso bem... e ele ficou ali, ó, poxa, aproveitou esses 12 anos aí, tranquilo, e agora vai submeter uma troca e vai para mais 20 aí, se Deus quiser. Então, importante aí esses casos, até porque muitos pacientes estão sofrendo com esse problema, e muitas vezes sem a solução. E é isso que o Leonardo falou. Não é definitivo, fim da linha, não. É como se fosse uma derrota, né? Exatamente. Estou derrotado. Não, é uma grande opção. É uma grande opção. Mas claro que tem que ser muito bem conversada, né? Porque às vezes o jovem é afobado, o jovem... Guilherme, conta pra gente o caso. Foi semana passada? Semana passada. Conta o caso da semana passada, o que aconteceu aqui. Semana passada a gente recebeu aqui um paciente de 31 anos, né, se eu não me engano, e era um paciente assim, que ele tinha boas ereções, e ele teve um problema de relacionamento, ele terminou um relacionamento, e desde então, quando ele terminou esse relacionamento, ele começou a falhar. Falhou com uma pessoa, falhou com outra pessoa, e veio até a gente aqui já decidido a colocar uma prótese. Tinha, acho que 2 meses que ele tinha terminado o relacionamento, ele falou, doutor, eu quero colocar uma prótese, eu tô com disfunção erétil. Eu falei, calma aí. Aí a gente foi conversar com ele. Falei, espera aí. Aí a gente foi entender. Por isso a importância da consulta ser demorada, a gente tem que entender esse paciente. O paciente tinha ótimas ereções, terminou um relacionamento e 2 meses depois ele já quer colocar uma prótese. Então esse paciente... Não é de prótese. Não é de prótese. Ele tem uma disfunção, com um componente psicogênico provavelmente importante devido a esse trauma do relacionamento, mas ainda existem muitas etapas que ele tem que passar até a gente começar a pensar em prótese para esse paciente. Né? Exatamente. Então, às vezes o jovem tem essa coisa de querer resolver na hora, mas aí tem a vida toda para falar... na verdade eu era para ter esperado mais um pouquinho. Não, e não é isso que ninguém quer, não é isso que um centro dedicado quer escutar de um paciente. Então, realmente a gente tem que tomar os cuidados para colocar a prótese peniana no paciente adequado, né? No paciente certo, e não naquele momento impulso, ali, né? Naquele impulso, né? Então não pode ser uma decisão por impulso. Então sempre a gente pede para fazer outro tipo de tratamento, fala, olha, vou resolver teu caso, mas isso é para o seu bem. A gente resolve aqui os pacientes, mas dessa forma, depois você vai talvez ter um paciente bem satisfeito, um paciente que tinha boas ereções e depois, de repente, ali, por uma situação pontual, ele não está tendo. Então, tem que dar um tempo
bem significativo e colocar os tratamentos adequados, uma terapia adequada, e esse paciente provavelmente, quando ele achar uma nova parceria, uma nova parceira, ele vai performar bem, né? Então, não é o candidato para o implante. Talvez o cara se arrependa, né, de fazer assim tão rápido assim, né? Exato, a gente tem que aguardar, né? Tem que dar tempo ao tempo e investigar direitinho. E o tipo da prótese peniana no jovem é importante também, né? Então o jovem ele vai ter mais tempo para ir para praia, né? Participar de às vezes atividades aquáticas, andar de metrô, de ônibus e tal. E para isso a prótese semirrígida tem umas limitações, né? Tem umas limitações. Pode ser colocada? Pode, claro. Aqui no Brasil a grande maioria é semirrígida. Mas eu sempre falo para o paciente, se puder colocar inflável, eu acho que ele vai ficar com melhor, entendeu? Tem uma história do metrô que eu peguei essa semana, um paciente que tem uma prótese semirrígida. Ele estava no metrô, o metrô estava lotado e ele estava apoiado com as duas mãos no corrimão em cima. Só que ele ficou de frente para quem estava sentado e tinha um casal sentado. Nossa. E aí ele percebeu que o cara do casal ficou desconfortável com ele ali, com o volume ali aparecendo, né? E aí iniciou-se um começo de confusão no metrô, porque ele tinha a prótese, entendeu? Até ele explicar. Ele contou que ele saiu na primeira estação que parou porque ele já viu que o caldo ia engrossar. Então, assim, esse é o constrangimento social, que às vezes é difícil de mensurar, e quando a gente explica na consulta, a pessoa tem um pouco de dificuldade, né, de entender. Mas são situações do dia a dia que a gente não imagina, mas que acontecem. Sim, né? Exatamente. Por isso que é importante saber a diferença de uma semirrígida para o inflável. Tem um vídeo só falando sobre isso, né? Então, bom, basicamente acho que é essa mensagem aí que a gente tem para passar, que discutir aqui alguns casos, falar que existe disfunção erétil em jovens. A maioria das disfunções são psicogênicas. Existe disfunção orgânica de vários graus, de vários tipos. Existe disfunção orgânica que tá na cara, o que é um trauma, um acidente, um priapismo, ali uma diabetes que o paciente tem, já desde descompensada desde novo. E existe aquela meio silenciosa, que a gente pode chamar até de idiopática, uma fuga venosa, uma disfunção veno-oclusiva de forma idiopática, que não responde a medicamentos, pouca resposta a injetáveis. E se a gente não endereçar bem esse paciente, é um paciente que a gente vai estar fazendo o mal para ele em não oferecer um tratamento cirúrgico definitivo para o caso dele. Ele vai passar a vida sem a oportunidade de ter aí uma relação sexual plena e uma relação sexual bacana, né? Então, é isso. Essa mensagem que a gente queria passar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Queria falar só as pessoas que estão assistindo aí o vídeo e que não tem disfunção erétil. Às vezes a pessoa tem 35, 40 anos, está interessado no assunto, mas não tem disfunção erétil. Imagina a dor de um paciente que nunca teve uma relação sexual, que é o que chega pra gente aqui. Um cara que já tentou desde os 20, 25, 30, 35 anos e sempre falhou. Imagina a dor desse cara, né? A gente vê que é um sofrimento muito grande. Então, para mandar esse vídeo aí pros amigos aí, porque pode ter algum dos amigos, né, que passa por esse problema. Exatamente. Né? Isso é muito interessante com disfunção erétil e com Peyronie. Porque vários pacientes aqui, ele fala, poxa, ninguém fala para ninguém, mas às vezes quando começa a falar, ele chega para um melhor amigo e fala, olha, tá acontecendo isso. Aí o amigo fala, eu também. Cara. Teve dois que vieram juntos aqui. Exatamente. Geralmente acontece isso, né? Então, compartilhe o vídeo, grupo de WhatsApp, manda para grupo de homens aí. Se você, às vezes, várias mulheres também assistem o canal, então compartilha com os familiares. É importante. É um percentual muito pequeno de homens abaixo de 40 anos que vão precisar da prótese, mas existe, né? E precisa ser bem conversado, bem trabalhado aí esse assunto. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa o comentário, entra no site
e até os próximos vídeos. Até o próximo aí, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.